E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Henrique Nascimento, professor de matemática, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o diagrama de Venn. Bom, o que nós iremos abordar hoje? Hoje nós veremos o que é o diagrama de Venn, um contexto histórico, contribuições do seu criador, introdução ao conteúdo, relação de inclusão entre os conjuntos, operação entre os conjuntos, união e intersecção, e faremos um exercício ao final desta aula. O que é o diagrama de Venn? O diagrama de Venn é uma forma gráfica de representar os elementos de um determinado conjunto. Utilizamos forma geométrica para representar estes conjuntos, e dentro dos círculos são incluídos os elementos dos conjuntos. Vocês podem ver aqui que tem o conjunto A, temos aqui um conjunto B, e temos aqui um conjunto C. E nesse diagrama aqui, que é o diagrama de Venn, nós temos aqui uniões e intersecções entre eles, ok? Mas antes vamos falar um pouco do contexto histórico. Quem criou o diagrama de Venn? Então esse senhorzinho barbudo aqui, do lado direito da sua tela, foi o criador do diagrama de Venn. E o nome dele mesmo já diz por que o nome do diagrama é diagrama de Venn. John Venn, esse senhorzinho, nascido em 1834 e que faleceu em 1923. Ele estudou na Universidade de Gonville e na Faculdade de Caius, em Cambridge, em 1853. Ele formou-se em 1857 e se tornou padre 2 anos depois. Em 1862, ele retornou à Universidade de Cambridge para ministrar aulas e ser conferencista em ciência moral. Esse senhorzinho aí também foi responsável pelo desenvolvimento da lógica matemática de Boole, que as pessoas mais envolvidas com a informática vão saber bem o que é essa lógica matemática de Boole também. Mas ele ficou mais conhecido pelo seu diagrama de representar conjuntos em suas intersecções e uniões. Bom, agora vamos ao que interessa. Como já falamos, é uma maneira de representar conjuntos e elementos de forma gráfica. Então temos aqui ao lado 3 conjuntos, o conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Cada um com sua respectiva cor aqui para representar que são conjuntos diferentes, mas, entretanto, eles compartilham elementos semelhantes, elementos iguais dentro deles, que estão exatamente aqui nas intersecções entre os mesmos, certo? E esses conjuntos aqui, A, B e C, fazem parte do conjunto universo, representado por esse retângulo aqui e pela letra U. Nem sempre é letra U, tá, pessoal? Pode ser qualquer tipo de letra, mas neste exemplo aqui está representado pela letra U. A relação de inclusão entre os conjuntos. Se os elementos de um conjunto A são elementos também de um conjunto B, podemos assim dizer que o conjunto A é subconjunto do conjunto B. Representamos essa relação assim como A está contido em B. Ou podemos também dizer que B contém A. Como vemos nessa imagem aqui ao lado, temos um conjunto universo S e 2 subconjuntos do mesmo, que são o conjunto A e o conjunto B. Mas vemos aqui uma característica muito importante, que é o que? Todo o conjunto A está dentro do conjunto B. Isso quer dizer que todos os elementos de A também são elementos de B. Mas preste muita atenção que nem todo elemento de B é elemento de A também. Então, neste caso, dizemos que A está contido em B ou B contém o A. Ok? Agora, operações entre os conjuntos. As operações entre os conjuntos serão representadas pela diferença entre eles. Em um exemplo, onde A menos B irá conter os elementos que pertencem a A, removendo os que pertencem a B. Como vemos nesse quadro ao lado aqui, nós temos A e temos B. Se juntarmos os dois elementos, teremos A união B.
mas isso nós veremos posteriormente. A diferença entre os conjuntos é, neste caso aqui, se eu estou fazendo A menos o B, são todos os elementos de A menos todos os elementos de B. Isso inclui os elementos da intersecção. Ok, pessoal? Agora vamos falar um pouco de união entre os conjuntos. A união nada mais é do que a junção entre os elementos dos conjuntos envolvidos. Para indicar essa operação, usamos o símbolo U. Parece um U, na verdade, né? Não é um U, mas é um símbolo de união. Esse aqui será o símbolo, parece um U maiúsculo. Representamos a união como na figura ao lado, onde temos todos os elementos das figuras que pertencem à união entre os conjuntos. Então veja bem, pessoal. Nós temos aqui um conjunto A, temos aqui também um conjunto B, e dentro desse conjunto nós temos alguns elementos. No conjunto A nós temos o A, o B, o C, mas também temos o D, o E e o F. Vejam bem que eles estão dentro do círculo que representa o conjunto A, portanto são elementos de A também. E temos aqui os elementos de B, que é o D, o E e o F, que também estão dentro deste círculo que representa o conjunto B, e temos o G, o H e o I. Sendo assim, elementos de A, B, C, D, E e F, e elementos de B, D, E, F, G, H, I. Se unirmos os dois conjuntos, teremos este conjunto aqui embaixo. Ó. A união B é igual aos elementos A, B, C, D, E, F, G, H e o I. Veja bem que não foi necessário repetir duas vezes os elementos D, E e F, tendo em vista que uma vez basta, pois eles, tanto no conjunto A quanto no conjunto B, são iguais. Intersecção entre os conjuntos. A intersecção é definida pelos elementos em comum entre os conjuntos. E ela é representada por esse símbolo aqui, ó, que parece uma letra U de ponta cabeça. Ou seja, um elemento do conjunto A que também é elemento de um conjunto B, sendo A união B. Vemos aqui no gráfico ao lado, nesse diagrama, um conjunto A que tem 1, 3, 5, 7, 9 e 11. E um conjunto B que tem 8, 9, 11, 10 e 12. Então, A inter B, podemos falar assim, A inter B, ou a interseção entre A e B, são os elementos 9 e 10, que são os elementos que estão tanto no conjunto A, quanto também estão no conjunto B. Ok, pessoal? E como isso vai me ajudar no Enem? Para isso, vou trazer aqui para vocês uma questão que se assemelha muito ao tipo de questão que temos nas provas como o Enem ou como até mesmo em concursos públicos ou outros vestibulares que temos aí Brasil afora. Veja bem, em uma pesquisa com 100 alunos de uma escola sobre o consumo de 3 marcas de refrigerante, A, B e C, dos 100 alunos, 33 consomem a marca A, 32 consomem a marca B e 30 a marca C. Destes, 19 consomem A e B, 10 consomem B e C e 12 consomem A e B. 6 destes consomem A, B e C. Então, considerando os dados da pesquisa, informe quantos estudantes consomem apenas uma marca. Vamos à solução, né? Primeiramente, vamos observar aqui que cada conjunto separado vão ter essa quantidade de elementos. O conjunto A, que representa a marca A, terá 33 elementos. O conjunto B, 32 elementos. E o conjunto C, 30 elementos. Ao unirmos os conjuntos, nós formaremos a intersecção entre eles. Primeiramente, devemos lembrar dos alunos que gostam dos 3 tipos de refrigerante, que são, no total, 6, né? Então, a intersecção aqui, ó, veja bem que essa zona aqui onde está o 6 é justamente onde os 3 conjuntos estão se cruzando.
Então, se um aluno consome os 3 tipos de refrigerante, as 3 marcas de refrigerante, ele vai estar contido aqui nessa intersecção aqui entre os 3 elementos. E agora, nós vamos subtrair esses 6 aqui dessas outras intersecções, certo? Vamos continuar aqui. Então vamos lá, pessoal. Temos aqui os 3 conjuntos e sabemos que a intersecção entre os 3 conjuntos é igual a 6. Então agora nós iremos subtrair esse valor que nós já encontramos na intersecção de outras intersecções. Por que nós vamos fazer isso? Porque aqui nós reparamos que esse 6 ele já está tanto nessa interseção quanto nessa interseção e nessa intersecção aqui. Ou seja, o valor de 6 já vai estar incluso no valor total das intersecções. Vamos ver isso na prática. O exercício deu A inter C. A inter C é igual a 12. Se a interseção entre A e C tem 12 e eu já tenho 6 aqui, quanto falta para completar os 12? Faltam apenas 6. E como eu poderei obter esse resultado? Eu farei a intersecção menos os 6 que eu já tinha aqui. 12 menos esses 6 aqui vai ser igual a 6, que é o restante da intersecção. A mesma coisa eu farei com a intersecção entre B e C. Já tenho aqui o 6 nessa intersecção aqui, ó. E agora eu vou descobrir quantos elementos ainda tenho aqui no restante da intersecção. Para descobrir isso, eu tenho que voltar lá no começo do exercício e lembrar que B inter C, como foi dado no exercício, é igual a 10. Se isso aqui tudo, toda essa região aqui, tem 10 elementos, e aqui eu já tenho um espaço representando 6 elementos, quantos elementos faltam para totalizar 10? Faltam 4 elementos. Para obter esse cálculo, eu vou fazer B inter C, que é igual a 10, menos os 6 que eu já tenho aqui, totalizando 4. A mesma coisa farei com a interseção entre A e B. A inter B, essa região aqui, tem 19 elementos. Se eu já tenho 6 elementos representados aqui dentro dessa intersecção, faltam 13 elementos para completar os 19 dados pelo exercício. Para finalizar, devemos subtrair os valores que encontramos das intersecções de valores iniciais dos conjuntos. Lembram lá no começo que eu mostrei que o conjunto A tinha 33 elementos, o conjunto B tinha 32 elementos e o conjunto C tinha 30 elementos, né? Então, se eles por completo têm essa quantidade de elementos e a intersecção aqui, eu também vou ter uma quantidade de elementos já representada, o que eu devo fazer? Vamos lá. No conjunto A, o conjunto A eu tinha 33 elementos. Desses 33 elementos, eu já tenho 13 representado aqui nesse pedaço da intersecção entre A e B, mais 6 aqui, que está na intersecção entre A, B e C, e tenho mais 6 aqui da intersecção entre A e C. Logo, eu vou pegar estes 3 valores e vou subtrair do valor total que tinha o conjunto A, que no caso eram 33, obtendo assim o valor 8. Veja bem, 33 menos a soma entre as intersecções é igual a 8. E a mesma coisa eu farei no conjunto B, que tinha inicialmente 33 elementos, e no conjunto C, que tinha 30 elementos. Feito isso, o exercício pede a quantidade de alunos que consomem apenas uma marca. Para obter tal resultado, nós deveremos somar todos os valores que não estão em nenhuma intersecção. Pois veja bem, aqui eu tenho 13 elementos na intersecção entre A e B, que são os alunos que gostam da marca A e da marca B. Aqui eu tenho mais 6 elementos que gostam e consomem a marca A, B e C.
Aqui eu tenho mais 6 que consomem a marca, apenas a marca A e C. E aqui eu tenho mais 4 que consomem a marca B e C. Então, no conjunto A, eu vou ter 8, no conjunto B eu vou ter 9, e no conjunto C eu vou ter 14, que são a quantidade de elementos que consomem apenas uma marca. Logo, farei a soma do mesmo. 8 mais 9 mais 14 é igual a 31. A resposta é 31 alunos consomem apenas uma marca. Ok, pessoal?